Oi, você que acompanha o programa O Espiritismo Explica. Como vai? Tudo bem? Você sabe o que é o Espiritismo? Você sabe o que é alma, o que é espírito? O Espiritismo, no programa de hoje, vai falar a respeito da condição trinária ou da formação trinária do ser humano, conforme Allan Kardec preconiza. O Espiritismo é uma doutrina que estuda a origem, a natureza do espírito. E, obviamente, a comunicação, a relação de nós, seres encarnados, espíritos, que nos comunicamos com o plano espiritual. Então, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação. O Espiritismo é uma religião e é uma filosofia. Bom, mas a questão que eu lancei hoje é a seguinte: você sabe que é um espírito? E eu vou perguntar de novo, você sabe o que é a alma? Porque muitas vezes nós vemos e conversamos a respeito do espírito e da alma, entendendo uma ou outra. O que é alma? O que é espírito? O Espiritismo diz que o espírito é em estado de erraticidade, quando ele está livre da matéria. Quando ele está no corpo encarnado, ele recebe o nome de alma, que vem de ânima, aquilo que anima. Então, a alma nada mais é do que o próprio espírito. Muito bem. Mas a pergunta inicial era: você sabe que é um espírito, ou alma? Se você disser que sim, eu sei, claro que eu sei, eu sou um espírito. Tá, muito bem. Mas você acredita realmente nisso? E se você acredita realmente nisso, você age conforme aquele que entende ser espírito e trabalha a imortalidade do espírito? Muito bem. Se a gente se vê dessa forma, se nós trabalhamos a espiritualidade no nosso dia a dia, muito bem. Mas vamos perguntar mais uma vez: será que no nosso dia a dia, na rotina do dia a dia, nós verdadeiramente lembramos que somos espíritos e agimos conforme espírito? Muito bem. É essa questão que nós queremos lançar hoje, e eu vou trazer inicialmente algo que o Espiritismo explica muito bem, conforme Allan Kardec preconiza. O que é o ser humano? O que nós somos na realidade? Será que nós somos apenas este ser formado por corpo? E esta alma que vai para onde depois que o corpo morre? Porque uma coisa é certa, que nós todos um dia iremos morrer. Morrer biologicamente. O Espiritismo vem e mata a morte, dizendo que, embora a dissolução biológica do corpo humano, embora o corpo humano, em determinado momento da vida, deixe de existir, morra, nós continuamos a viver. E nós somos formados, portanto, não apenas dessa roupagem física, deste uniforme que utilizamos durante alguns anos para as atividades aqui neste planeta, o que a gente vai discorrer um pouquinho mais adiante. Então, Allan Kardec nos fala que o homem, o ser humano, é formado por três partes: o corpo físico, que é este que conhecemos, que quando olhamos no espelho nós vimos. É formado pelo espírito, o espírito, que é o princípio inteligente do universo, princípio inteligente, filho de Deus. Deus, portanto, é o nosso Pai. E se a gente puder relembrar aqui agora a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, ele vai dizer assim: o que é Deus? Allan Kardec pergunta na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos: o que é Deus? E os Espíritos respondem desta forma: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Bom, se ele é a inteligência suprema do universo, e se nós somos filhos de Deus, obviamente, nós espíritos somos o princípio inteligente do universo. E como princípio inteligente do universo, que é o espírito, nós é que comandamos a aparelhagem física. Então, o cérebro,
que gere as atividades físicas, que gerencia as atividades físicas, tem um comando em ação, que é o espírito. Tudo aquilo que fazemos, todas as nossas atitudes, as nossas respostas, advém desta inteligência, desse princípio inteligente chamado espírito. Portanto, o homem é formado por corpo físico e espírito. Está faltando uma parte aí. Essa parte se chama perispírito. Perispírito, conforme a doutrina espírita, é o envoltório do espírito. O perispírito é como se fosse uma ligação, um laço que une o corpo físico ao espírito. Para que o corpo físico receba a ordenação do espírito, que é o princípio inteligente, é necessário então esse laço, esse laço de natureza semimaterial, chamado perispírito. Ora, peri em volta de espírito. Então, por isso o nome perispírito, esse nome cunhado por Allan Kardec. Mas nós sabemos da história e do estudo que fazemos das civilizações, dos grandes filósofos, de Sócrates, de Platão, que eles já falavam desse laço fluídico, não davam o nome de perispírito. Esse nome perispírito veio com Allan Kardec. Então, o ser humano é formado por corpo físico e o espírito e esse elo de ligação. Mas é interessante lembrar aqui que o perispírito, ele faz essa ligação com o corpo físico. Então, tudo aquilo que pensamos, todas as nossas atitudes, tudo isso vai fazer com que o corpo físico receba essa influenciação. Não há em absolutamente nenhuma forma de se imaginar que o corpo físico não interaja com o espírito. Ora, vamos dar um exemplo aqui. Se eu estou triste, se eu estou com algum rancor, se eu estou com alguma preocupação, todos esses sentimentos, eles estão ligados a quem? Ao princípio inteligente, que é o espírito. Ora, todas essas sensações, todos esses sentimentos que declinam do espírito, todos esses sentimentos, vamos falar aqui de ressentimentos, de tristezas profundas, eles obviamente vão bombardear a aparelhagem física. Então, o princípio inteligente passa através do perispírito para o corpo físico, molécula a molécula, tudo aquilo que declinamos. É como se jorrássemos pelo pensamento toxinas que acabam interferindo no processo físico. Ora, daí que se entende que a importância de se compreender que somos espíritos e o complexo do ser humano, formado por 3 partes, corpo físico, perispírito e espírito, é importantíssimo para que possamos imaginar que muitas das doenças que nós temos, muitos dos problemas físicos que nós temos, são decorrentes do princípio inteligente do espírito, através do laço fluídico, que é o perispírito. Lembra que eu comecei falando assim, você lembra que é um espírito? Você faz disso, se você utiliza dessa lembrança para a vivência do dia a dia? Claro que a gente poderia responder sim, claro que eu me lembro que eu sou um espírito. Bom, se eu me lembro que sou um espírito, e como nós falamos agora há pouco, dessa condição trinária do ser humano, formada por corpo físico, espírito e perispírito, e essa relação íntima entre essas 3 partes, e se eu lembro que eu sou um espírito, então, obviamente, se eu sou um espírito, eu não morro. Quem morre é o corpo físico. Nós estamos apenas de passagem neste planeta, nesse processo de aprendizagem, nesse processo de provas, nesse processo de expiações necessárias ao aprimoramento do espírito. Então, nos servimos desse corpo físico momentaneamente, mas somos espíritos. E se nós somos espíritos, e você se lembra que somos espíritos, se você tem essa certeza que somos espíritos ou alma, uma questão apenas de nomenclatura, então daí se conclui que nós somos seres imortais.
Ora, se nós somos seres imortais, se nós, embora o corpo físico morra, continuamos vivos e continuamos mesmo com as mesmas características, com os mesmos sentimentos, com as mesmas paixões, com os mesmos vícios e com as mesmas virtudes, que são conquistas do espírito ao longo das suas existências. Muito bem. Então, o que é esta vida? O que é esta vida diante da imortalidade do espírito? O que são os problemas que nós enfrentamos hoje diante da imortalidade do espírito? Se hoje temos alguns problemas no relacionamento pessoal, se hoje nós temos problemas de ordem pessoal ou financeira, se hoje temos o sofrimento de ter um filho partindo prematuramente de volta ao plano espiritual, o que são esses problemas se nós lembramos que somos espíritos? Se nós temos a certeza que somos espíritos? Então é necessário imaginar que esta vida, na verdade, em realidade, é apenas um instante diante da eternidade da alma. E que a morte, definitivamente, não é a dissolução completa do homem. Nós, embora imaginemos que a morte acabe e que tudo acabe no nada, isso não existe. Às vezes a gente encontra as pessoas falando, ele era tão jovem, morreu. É claro que a dor da partida de um ente querido, de um filho, se nos é extremamente dolorida, se nos causa saudade. Às vezes as pessoas até falam, vocês são espíritas, então vocês conseguem ter uma experiência muito mais tranquila a respeito disso. Claro que não. Nós temos o conhecimento que nos consola, mas obviamente a saudade é marcante, a dor da partida, da separação. Mas o Espiritismo vem nos dizer que, embora aquele ente querido partiu, ele continua vivo. Ele continua vivo no plano espiritual. Ele é capaz, de uma hora ou outra, nos ver. E ele não perde em nenhum momento, em absolutamente nenhum momento, aquilo que conquistou. Se ele fazia uma faculdade, se ele conquistou a cultura, se ele teve experiências, ele as carrega, porque a morte não existe. A alma é imaterial. E a alma se preserva, como eu acabei de dizer, tal qual era nesta vida, com as mesmas paixões, com os mesmos vícios, mas com as mesmas conquistas e com as mesmas virtudes. Portanto, imaginemos, se verdadeiramente nós concordamos no enunciado de que somos espíritos, vamos viver como espíritos. Vamos pensar como espíritos. Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, coloca uma importante visão a respeito do ser humano, dizendo-nos que devemos espiritizar. Ela coloca primeiro que devemos humanizar. Ela coloca antes disso ainda que devemos qualificar, dar mais qualidade às nossas vidas, vivermos melhor, nos humanizar, olharmos-nos mais entre nós, abraçarmos-nos mais, escutar mais. E ela propõe finalmente, e resumidamente eu coloco aqui, que devemos, acima de tudo, espiritizar. Ela coloca o espírito na posição de verbo, espiritizar na condição de ação, haja como espírito. Portanto, a mensagem que nós deixamos hoje aqui, que se nós respondemos à questão que somos espíritos, sim, somos espíritos. Então lembremos no nosso dia que somos espíritos imortais. E diante das dificuldades, lembremos mais uma vez que somos imortais, que somos eternos e que estamos aqui de passagem, que nos encontraremos logo mais, certamente com aqueles a quem amamos, que partiram um pouco antes de nós. Então o Espiritismo explica as questões da espiritualidade. É essa mensagem que queríamos deixar aqui hoje,
neste programa. Deixando um abraço bem forte a todos e até o próximo. Você assistiu programa O Espiritismo Explica. Oferecimento. Leve pra sua mesa tudo o que temos de bom pra aperitivar, pro almoço ou pro jantar. O produto é Cantu, a sobremesa não pode faltar. Pra comer toda hora é mais tempero pra sua vida. É Cantu, alimentando gerações. É Cantu, alimentando gerações. Fernando Vendrúsculo, psicólogo. Atendimento para adolescência, adultos e casais. Orientação profissional e plantão psicológico. Agende a sua consulta. Telefone 9902-1198. Na Rua Ibiporã 333, Edifício Eldorado, Sala 503, 5º andar. Psicólogo Fernando Vendrúsculo. Previna-se realizando suas consultas e exames regularmente. Dr. Salatiel Torres do Nascimento, especialista em cirurgias do aparelho digestivo. Realiza cirurgias videolaparoscópicas, exames de endoscopia e colonoscopia. Dr. Salatiel Torres do Nascimento. Avenida Brasil 530, 2º andar, no edifício multiprofissional Centro de Pato Branco. Fone 3025-3666. A Valmari renova e inova. Agora em novo endereço, na Goianazes 688, 2º andar. Visite a Valmari e confira a grande variedade em produtos para cuidar de sua pele dia a dia. Além de linha profissional para esteticistas, a Valmari tem novidades com atendimento em estética corporal e facial para o seu bem-estar. E para aprimorar seus conhecimentos, cursos e treinamentos profissionalizantes, inclusive para você que deseja iniciar na área de estética. Valmari, tudo para deixar você mais bonita. Rua Goianazes 688, 2º andar.